Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a presença de Deus aqui hoje é tremenda. Que seja na sua casa também, irmãos. Essa música que fala sobre o Espírito, ela é tremenda. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo o jovem, você que é jovem está nos assistindo. Que Jesus sempre te abençoe. Que esse Deus que é santo, lindo, tremendo, maravilhoso, chamado de Yahvé, que Ele te abençoe nessa noite e fale ao teu coração em nome de Jesus. Nós vamos continuar com a série de mensagens que trata a respeito do Espírito Santo, Paracleto, Espírito Santo, estudo sobre o Espírito Santo. Ele que nos habilita, eu digo sempre a Deus, Deus, se não for através do teu Espírito, Pai, não permite que eu vá. Não permite, Pai, que eu pise ali no teu altar, se não for pelo teu Espírito. A igreja do Senhor, ela precisa escutar de Deus e precisa de homens e mulheres, jovens, homens e mulheres, que busquem a presença de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Deus habitando em nós, amém? E nessa noite, uma pequena mensagem que a gente possa refletir, e tem como título, Revestidos do Poder de Deus, Revestido do Poder. E trata sobre o dia de Pentecostes e sobre a igreja primitiva. Nossos primeiros irmãos que iniciaram a igreja do Senhor Jesus, na qual Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. E quando começou a igreja, ali no livro de Atos, diz que eram apenas 120 pessoas, na qual dos 120, 12 eram apóstolos, 10% da igreja. Mesmo assim, uma célula tão pequena, ela prosperou, porque o Espírito Santo do Senhor fez a diferença. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. A palavra de Deus diz, lá em Joel 2:28, diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Vamos tratar a respeito do dia de Pentecostes. E o que é o Pentecostes? Como esse evento nasceu? Como esta festa, que é uma festa, começou? E eu escrevi aqui um texto que eu gostaria que você que está nos assistindo prestasse bastante atenção e aprendesse de que trata o Pentecoste. O Pentecoste é uma festa, e quando Deus instituiu essa festa, ela não tinha o nome de Pentecostes. Tinha o nome de festa da colheita ou festa das semanas. Instituída por Deus lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 23:16. Também em Deuteronômio 16, do 9 ao 12. Você vai ler e vai ver que foi Deus que instituiu essa festa. E não tinha o nome de Pentecostes. Hoje somos conhecidos, várias igrejas são conhecidas como igrejas pentecostais. E a gente chama o crente que ele é pentecostal de penteca, né? E às vezes não conhecemos nem a história do que verdadeiramente é o Pentecostes. Originalmente, irmãos, a festa recebeu o nome de Festa da Colheita. Por quê? Porque se tratava de uma cerimônia que girava em torno da ceifa, da colheita de grãos, do trigo e da cevada. Era uma reunião de agricultores junto com o povo para celebrar essa festa que foi instituída por Deus. O próprio Deus instituiu essa festa. E quando Deus instituiu, deu o nome de Festa da Colheita ou Festa das Semanas. O início dessa festa se dá 50 dias após a Páscoa. São 50 dias que eles comemoram com a colheita da cevada. E o encerramento acontece com o final da colheita do trigo. O nome Festa das Semanas, lá em Deuteronômio capítulo 16, do 9 ao 12, diz respeito das 7 semanas de duração, quando se processava essa colheita do trigo e da cevada. O livro de Deuteronômio apresenta 2 detalhes que são importantes a respeito dessa festa. Nessa festa, era lembrado a respeito da libertação
do povo do Egito, do cativeiro no Egito. Então, por 50 dias era feita a colheita, mas o povo estava em festa. Estava colhendo os grãos ali, mas estava em festa, relembrando que o Deus Yahvé Todo-Poderoso havia liberto aquele povo do poderio de Faraó e do Egito. Não é assim na nossa vida? Devemos comemorar todos os dias. Jesus nos libertou do poder de Faraó. E quando eu falo Faraó, eu digo do Deus desse século. Satanás. O príncipe das trevas. Antes de eu entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu era escravo. Assim como o povo era escravo de Faraó, eu um dia fui escravo do mundo, escravo do inimigo. Ele pintava e bordava com a minha vida, mas o Senhor, pelo seu sangue, há poder no sangue do Cordeiro. Ele me libertou dessa escravidão. E a Bíblia diz que me transportou para um reino, o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. O livro de Deuteronômio apresenta 2 detalhes. Um, ele lembra dessa libertação. E o outro detalhe é que durante esses 50 dias, eles estudavam com afinco a lei de Deus, a Torá do Senhor. E por que então Pentecostes? Como nasceu o termo Pentecostes? Se era conhecido como festa da colheita ou festa das semanas, 7 semanas. O termo Pentecostes vem do período grego. Quando o Império Grego dominou o mundo, mudou. O nome Pentecostes é um termo grego, devido à influência exercida pela cultura grega sobre o povo judeu a partir do século IV antes de Jesus Cristo. O nome Pentecostes significa 50 dias depois. Foi usado para substituir o nome Festa da Colheita e Festa das Semanas. O livro de Atos dos Apóstolos, no qual nós vamos ler aqui e meditar nele, fala sobre esse termo, Pentecostes. Ele não usa mais Festa da Colheita ou Festa das Semanas, mas ele fala o termo Pentecostes, é a mesma coisa, a mesma festa. Basicamente, a festa, tanto no período do Antigo Testamento como no Novo Testamento, reunia pessoas de todas as raças, línguas e nações para comemorar essa bonita festa instituída por Deus. E aí nós vemos como Deus escolhe as coisas na hora e no momento certo. Como o Evangelho precisava dessa reunião de povos, línguas e nações para que a palavra de Deus, e guarde bem isso, porque você é pentecostal e o Espírito Santo te usa para que a palavra de Deus seja disseminada em Recife, Pernambuco, Brasil e até os confins da terra. Amém? Joel 2:8 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. 660 anos antes do Cristo nascer, o profeta Joel profetizou que o Espírito de Deus havia de ser derramado sobre toda a carne. Para entender o que foi aquele dia em Jerusalém, que trata dessa festa, o dia de Pentecostes, a gente tem que ler uma sequência de textos. Eu não vou pedir a você que se canse abrindo, eu vou ler para você. Se você quiser seguir, amém. Mas são vários textos. Eu preciso ler essa sequência para que a igreja, você entenda o que foi o dia de Pentecostes. Eu começo com o texto em João, capítulo 20, dos versos 19 ao 22. De que trata
esse texto. Trata sobre o Espírito Santo. Quando a igreja, os discípulos, a primeira igreja, recebe o Espírito Santo. Veja que nesse texto, Cristo, Jesus, já havia ressuscitado. Estava com os seus discípulos. E Jesus ali, ele assoprou, como o Luiz estava louvando aqui, ele estava assoprando ao microfone, uma simbologia do recebimento do Espírito Santo. Engraçado, irmãos, que nesse texto, é um fato que ocorreu antes do dia de Pentecostes. Então a gente entende que os discípulos recebem o Espírito Santo antes da festa de Pentecostes. Veja o que diz o texto, João 20, 19 a 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. No 20 diz assim, João 20, 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o seu lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Detalhe que Tomé não estava aqui. Tomé não estava com eles aqui reunidos. No 21 diz assim, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Lucas 24, 49, continua essa sequência para que a gente entenda, chegue no dia de Pentecostes. Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda que a igreja, os discípulos Jesus já tinha assoprado sobre eles. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Mas faltava-lhes algo. Jesus em Lucas 24, 49 diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1 e 8, Luiz. Jesus Cristo ele faz uma explicação mais profunda sobre esse dia. Atos 1 e 8, Jesus diz assim, o Jesus ressurreto já: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja o detalhe. A promessa de receber o poder, que vinha descendo através do Espírito Santo, para quê? Para testificar, ser testemunha de Cristo em toda a terra. Finalmente, Atos 2, do 1 ao 11. Aí vai falar sobre esse dia, dia da festa. E como nós gostaríamos de estar lá, né? Para ver que maravilha foi. Na introdução eu disse aqui, vários povos reunidos de todo aquele mundo que até então ali na Ásia, na Europa, era conhecido ali nas cercanias de Israel. Todos os povos se reuniam lá para comemorar essa festa Pentecostes. E Deus escolheu esse dia, onde o mundo se reunia em Jerusalém para comemorar essa festa. Deus esperava aquele dia, o dia da festa, onde o povo do mundo então conhecido se reunia naquela cidade. O Espírito Santo já tinha sido soprado
sobre aquela igreja, a primeira igreja. 120 pessoas, das quais 12 eram homens que andaram com Jesus, o Filho de Deus. Atos 2, 1 a 11 diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecostes, o dia da festa. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como ou seja, parecido com um vento impetuoso, um som, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, visão, algo visível, línguas repartidas como de fogo. Eles viam línguas parecidas com fogo, como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa estava se cumprindo naquele dia de Pentecostes. E começaram a falar em outras línguas, e a gente hoje entende que isso é um dom derramado naquele dia, primeiro evento, mas também hoje. E a gente entende como um dom de Deus, o poder de Deus estava naquele lugar, sendo derramado. Jesus já tinha soprado sobre eles, mas o poder era derramado naquele dia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme, preste bem atenção nesse detalhe, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, o som, como de um vento impetuoso, ajuntou-se a multidão. A multidão escutou o som e veio ver o que era. E estava confusa a multidão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos estavam pasmos e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que significa isso? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ali havia pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, judeus, homens da Capadócia, de Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, a parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, todos eles, ouviam na sua própria língua. Ouviam o quê? O que diz na sua Bíblia? Falar sobre as grandezas de Deus. Sobre esse dia, qual o significado que ele tem para a igreja primitiva e para a igreja de hoje? Você viu aqui que eu citei uma sequência. Jesus, o próprio Cristo, assoprou. E eles receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o poder do Espírito desceu sobre a igreja. Eu quero dizer para você, jovem, da mesma forma que o Senhor soprou sobre a vida daqueles homens e eles receberam o Espírito Santo, todo homem, toda mulher
seja do menor ao maior, pode ser uma criança, quando abre o seu coração para receber Jesus como seu Salvador, o sopro divino vem sobre a vida dessa pessoa. Você e eu recebemos o Espírito Santo quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. 1 Coríntios, Paulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão através do Espírito Santo. Ou seja, ninguém abre a sua boca e reconhece que Jesus é o Cristo, senão por meio do Espírito Santo. Porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo homem, toda mulher que o aceita como seu Salvador, tem o selo de Deus firmado no seu coração. É um diferencial que existe entre a igreja e o mundo. Entre você e o ímpio, o selo de Deus, o Espírito Santo. Mas algo é necessário. Entenda que faltava algo para a igreja alavancar o Evangelho, ganhar o mundo e um dia fazer essa mensagem bater a sua porta. O que é que faltava, Felipe? O que é que faltava, Luiz? O que é que faltava? Eles precisavam, assim como você e eu, receber o poder. O apóstolo Paulo, ele diz que a mensagem que ele pregou não se constituiu apenas de mera palavra de sabedoria humana, mas de palavra, pregação, com poder e autoridade. E ele termina dizendo: autoridade e poder do Espírito Santo. E eu digo ao meu Deus, igreja, Deus, se não for pelo teu Espírito, não permite, Pai, que eu suba naquele púlpito. Não adianta eu estudar nas melhores universidades, ter diploma, doutorado, mestrado, pós-doutorado, seja lá o que o homem criar, ser o homem mais sábio e admirado na face da terra. Um pregador, ele só vai convencer e edificar a igreja do Senhor através do poder que há no Espírito do Senhor. Um pregador, ou um irmão, uma ovelha, que entrega a sua vida à mensagem da cruz, a pregar Jesus Cristo, tem que ter o seu joelho dobrado para buscar esse poder. Vocês que louvam, nós precisamos desse poder. Vocês que pregam, precisa desse poder. Você que evangeliza e cuida de vidas, você precisa desse poder. Você que ora e intercede, você precisa desse poder. Eu tenho 3 lições que vão trazer para a nossa vida reflexão a respeito desse dia de Pentecostes, sobre a descida desse poder sobre a igreja. Abra sua Bíblia em Atos 1 e 15. Atos 1, versículo 15. Diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, a assembleia se compunha de umas 120 pessoas. E aí Pedro vai falar. 120 pessoas que precisavam do poder. E aquelas 120 pessoas, jovem, sobre a vida delas foi derramado esse poder. Tem um texto na Bíblia, no livro de Atos também,
que trata sobre o parecer de um homem chamado Gamaliel. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem. Gamaliel foi o homem que ensinou a Paulo a respeito da religião judaica. Era tido como o homem mais sábio em Jerusalém, se não em Israel. E Gamaliel, ele dá um parecer diante do Sinédrio. Gamaliel, quando prenderam alguns discípulos de Cristo, Gamaliel disse: irmãos, para que prender esses homens? Deixe-os ir. Se essa palavra a respeito de Jesus vier de Deus, ou não vier de Deus, isso não vai prosperar. Mas se de fato isso for de Deus, essa mensagem for de Deus, nós, povo judeu, estaremos lutando contra Deus. Porque nada impede o trabalhar de Deus na obra do Senhor. 120 pessoas com o poder sendo derramado por meio do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? O Evangelho bateu na minha porta. Mais de 2000 anos depois dessas 120 pessoas. E o poder do Espírito me alcançou. 120 pessoas sendo usado de forma tremenda. E se você lê Atos, se você lê os demais livros do Novo Testamento, principalmente Atos, você vai ver o que o Espírito Santo fez. O Espírito transladou Filipe. O Espírito fez morto ressuscitar. O Espírito curou enfermos. O Espírito Santo usou a igreja e libertou pessoas de demônios, de legiões. O Espírito Santo resgatou o pecador. Ei, jovem, Deus quer te usar com esse poder. Existem jovens que estão entregues às drogas, à prostituição. São amigos nossos, entregue a toda sorte de pecado que hoje existe no mundo. E o poder da evangelização, quando a gente abre a nossa boca, a nossa palavra tem que ser temperada por esse poder. O poder que há na pregação do Evangelho, mediante a unção do Espírito de Deus. Aprenda uma coisa. Eu tenho certeza que muitos já fazem isso. Toda vez que você for evangelizar uma pessoa, faça aquela oração bem rápida. Deus, dá-me o poder do teu Espírito para falar do teu amor. E você vai ver que diferença a sua palavra vai fazer na vida daquela pessoa. Talvez você diga: poxa, não foi da forma que eu queria, mas não sou eu que faz a obra. A obra quem faz é Ele. É Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Uma segunda lição, Atos 2:37. Diz assim o texto, se você quiser acompanhar na sua casa, Atos 2:37. Diz assim: ouvido eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Esse texto, ele é o final do discurso de Pedro. Quando nesse dia de Pentecostes, a igreja do Senhor começa a falar em línguas através do poder do Espírito Santo, alguns dizem: isso aí eles estão embriagados. No 14, Pedro toma o discurso e diz: então, se levantou Pedro
com os 11. No 14, e erguendo a voz, 2:14, advertiu nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí Pedro continua o discurso, evangeliza, fala sobre Jesus, fala sobre a salvação, fala sobre o judeu que colocou Jesus na cruz, mas para isso havia um propósito, porque o sangue de Jesus derramado na cruz purifica o pecador, faz o homem ter os seus pecados perdoados, e no final, veja o que eu quero trazer para a sua consciência, que é o Espírito quem faz a diferença. A autoridade que o Espírito nos dá no poder da evangelização. Quando se falava em língua, alguns brincavam com eles, caçoavam deles, estão embriagados. Pedro cheio de autoridade, e precisamos dessa autoridade algumas vezes, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja em meio aos seus amigos. Muitas vezes querem caçoar, tirar onda da palavra de Deus e do Evangelho, que é santo. Pedro tomou a palavra e na autoridade, na unção do Espírito Santo, e é isso que a gente precisa, para fazer a diferença nesse mundo que jaz maligno. Nessa terra brasileira que é abençoada por Deus, mas tão cheia de coisas erradas, e aqui nasce uma geração que pode fazer essa diferença. É essa minha luta, gente. Que você, uma geração que está nascendo, florescendo, entenda que esta obra, esta igreja, ela só prosperará na unção e no poder do Espírito Santo. Entendam isso. Pedro tomou a palavra, e é isso que precisamos fazer, na autoridade do Espírito de Deus. Veja o que diz o final do texto no 37, ouvindo eles essas coisas. Quem? A multidão que caçoava. Compungiu-se-lhe o coração, ou seja, o Espírito Santo foi lá, na divisão da alma e do Espírito, e tocou no coração do ímpio. E perguntaram a Pedro, não estava tirando onda? Um bocado de bêbado, falando em língua. Não tira onda da gente, que a gente dança na igreja, é penteca, pula na igreja, fala em língua, eu nem entendo o que esse povo fala, parece um bando de doido. Ei, é o Espírito Santo. É Deus usando a igreja. Mas quando cai enfermo, vem pedir oração na igreja, porque sabe que é Deus que cura. Deus. O Brasil tem que respeitar um Deus que é santo. E isso passa pela autoridade que Deus nos deu. Essa unção que esse homem chamado Pedro usou com autoridade. Deus nos dá essa unção para anunciar as boas novas. E a palavra de Deus diz que o coração foi atingido, o coração do ímpio. E no 37 termina assim: o que faremos, irmãos? É isso que o mundo tem que olhar para a gente. Irmão, o que é que eu faço? Aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus e tem a vida transformada. Se tu hoje vive no mundo das drogas, da bebida, da prostituição e todo
espécie de impureza. Há um Deus que sara a tua terra. Há um Deus que dá um espírito. Ele é o próprio Deus. Limpa toda a sujeira pela qual tu tem trilhado e te traz para uma vida linda, cheia de graça, de verdade, de alegria no Espírito do Senhor. É essa autoridade que Deus quer dar à igreja. Mas para isso Paulo diz no livro de 1 Coríntios, ele diz para a gente buscar com zelo os melhores dons. É como se Paulo estivesse dizendo: igreja do Senhor, em nome de Jesus, busque o poder do Espírito Santo, mas busque com zelo. E tenha uma vida com propósito. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós falamos do amor de Deus, com alegria, e não como uma carga, porque muitas vezes nós fazemos a obra como se fosse uma carga pesada e longe da alegria. Mas a obra do Senhor, ela deve ser feita com prazer e alegria. Eu sei que às vezes cansa. Nós somos seres humanos. E tem uma passagem no Evangelho que eu acho bem interessante. Jesus separa os seus discípulos e apóstolos e manda que eles vão descansar. E a multidão era tão necessitada, assim é o mundo necessitado da igreja, que não dava tempo nem deles descansarem. Eu sei, a gente cansa. Mas quando a gente botar a mão na massa, fazendo a obra, que tenhamos prazer, satisfação, alegria em fazer a obra de Deus. Eu sei, às vezes eu me sinto incapacitado. Eu não sou capaz, eu não sei falar. Minha irmã e minha irmã, quem capacita é Deus. É Deus quem te capacita. Eu não tenho uma linda voz, é Deus quem te capacita. Eu não sei pregar, é Deus quem te capacita. Pastor, a senhora mandou eu dar a palavra em tal culto. É Deus quem te capacita. Abre a tua boca e deixa Deus te usar. Seja na igreja, ou seja aí fora, onde o ímpio precisa tanto da palavra do Senhor no seu coração. A última lição, Atos 3, do 1 ao 19. Não vou ler todo, tá certo? Vou ler só o início, Atos 3 e 1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para oração da hora 9, 3 horas da tarde, 15 horas. Era levado um homem coxo todos os dias de nascença, o qual o colocavam diariamente na porta do templo, chamada Porta Formosa. E ali ele pedia esmola aos que entravam no templo. No 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, e implorava que lhes desse uma esmola, um dinheiro. Pedro, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. E o coxo os olhava atentamente, esperando receber algum dinheiro, alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus fará coisas tremendas na minha e na sua vida, quando soubermos o propósito desse poder. Vou repetir. Deus fará coisas tremendas na minha e na sua vida, quando soubermos
qual é o propósito desse poder. Sabe o que é interessante? O mais impactante nessa cura tremenda. Imagine você na Porta Formosa, junto à Porta Formosa, e vendo um homem que todo dia era levado para ali para pedir esmola, levante e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno, e você contemplando aquele milagre. Uma vez eu conversava com um pastor amigo, pastor Batista, e ele disse uma coisa que eu guardei no meu coração até hoje. Todo milagre que Jesus fez, a começar por ele mesmo, havia um propósito evangelizador naquele milagre. Então aprenda que o poder que eu e você precisamos buscar, como foi em Pentecostes, que desceu o poder, tem a função evangelizadora neste mundo. O mais interessante dessa mensagem, eu não vou ler toda, que é muito extensa, é que no final, lá no início do capítulo 4, diz que quase 4:4, capítulo 4, verso 4, diz que o final dessa história, quase 5.000 pessoas se converteram. Você entende que o coxo, ele foi curado para que 5.000 pessoas fossem salvas? Quando tiraram onda com os irmãos que começaram a falar em língua, porque Deus derramou poder. Quando Pedro, cheio da unção, falava e evangelizava a respeito do Cristo, 3.000 almas se salvaram. A última lição que eu quero deixar para o seu coração, jovem, é que busque esse poder, mas ciente de que esse poder que Deus vai usar através de você é um poder para evangelizar o ímpio, porque o ímpio, ele precisa de Jesus, assim como eu e você um dia precisamos e um dia fomos alcançados. 120 pessoas receberam esse poder e o evangelho chegou na minha e na sua porta. Que você e eu possamos ser usados por Deus. Possamos buscar, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:4, que a palavra dele e a sua pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. E ele diz mais: buscai com zelo esse poder, os dons do Espírito Santo. Que você e eu possamos ter a sabedoria e a persistência de estar sempre com esses joelhinhos no chão, buscando a comunhão com o Pai, de estar sempre buscando esta palavra, aprendendo do Senhor, porque na palavra de Deus há poder para me limpar, me purificar, me santificar, me fazer santo e digno de entrar na presença do Pai, desfrutar deste poder. E o poder, para que esse poder? Para evangelizar e trazer as boas novas de salvação e fazer a nossa igreja e fazer o nosso Brasil uma igreja e um Brasil para a honra e glória do Senhor Jesus, cheia de homens e mulheres que servem com fidelidade a esse Deus que é santo, bondoso e maravilhoso. Que o Espírito Santo do Senhor nos incomode a estar buscando esse poder, o poder que Deus nos dá para evangelizar. Amém? Convido você a ficar de pé, você que está na igreja. Vamos orar. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa cada dia buscar mais e mais essa comunhão com o Espírito do Senhor. Disse o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. E o Senhor está conosco através do seu Espírito, igreja. Pai, louvamos ao teu nome, Senhor, por podermos compartilhar com a tua igreja, Pai, com uma geração que está nascendo, Senhor, na tua igreja, que te busca, Pai, porque os nossos olhos veem. Eu estava ali no meu cantinho louvando ao Senhor e sentindo a tua presença, quando cantavam a respeito do Espírito Santo, Senhor. O Senhor falava aos nossos corações, derramava a tua Shekinah sobre a igreja, Pai. Eu me sentia ali, Pai, embriagado pelo teu Espírito, Senhor. Deus, como é bom sentir a tua presença, Pai. Deus, derrama do teu poder, Pai, sobre a vida de cada jovem. Derrama dos teus dons conforme o Senhor desejar, conforme lhe apraz, como diz a tua palavra. Deus, precisamos do Senhor. O Senhor já soprou sobre nossas vidas e já nos deu o Espírito Santo, Pai. Promessa do Senhor, entregue em nossas vidas, Pai, mas nos dá poder, sabedoria para falar do teu amor, Senhor. Às vezes nos sentimos tão incapacitados, mas o Senhor, sabemos, é quem nos capacita, é quem nos usa, é quem nos dá autoridade, como foi com Pedro, na vida de Pedro. É o Senhor quem convence o homem, quem convence o mundo, mas o Senhor nos usa. Quis os anjos, Senhor, anunciar o teu evangelho, mas o Senhor destinou aos homens, nós, o privilégio de falar das boas novas. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do teu Espírito, sobre a vida de cada jovem dessa casa. No nome de Jesus Cristo, eu ministro derramar do Espírito Santo do Senhor, que a unção do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, jovem, e que tu seja uma bênção, cada jovem dessa igreja, seja uma bênção no meio da sua família, seja uma bênção no meio do povo de Deus, evangelizando o mundo, os seus amigos que ainda não tiveram o privilégio de ter um encontro contigo, Deus. Que cada um seja luz na vida de cada jovem que ainda não teve o privilégio de te conhecer. E que em nome de Jesus, o teu nome cresça através da vida de cada um. É o que nós te pedimos e desde já te abençoamos. É no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E obrigado pela oportunidade. Peço a você que ore pela vida da irmã Verônica, a esposa do pastor Vitor, e pelos filhos, já congregaram aqui conosco. Estiveram um dia aqui conosco, não foi, Luiz? Os filhos do pastor Vitor. Mas hoje estão precisando, irmãos, das nossas orações. Então, ore, igreja. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Foi um privilégio estar com você nessa noite. Amém?